Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça a luz dele resplandecer sobre ti e te dê a paz. Que a luz do Senhor brilhe sobre a sua vida, aonde você for. Que ele te guarde à direita, à esquerda, à frente e atrás, sobre ti. Que o Senhor ponha a sua poderosa mão. A Bíblia conta uma história de um juiz iníquo e uma viúva. E o texto começa em Lucas capítulo 18. Disse Jesus uma parábola, versículo 1, tá? Sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. No final, eu vou orar por você. No final, tem uma oração pela sua vida, uma palavra e uma oração. Fica comigo, mande para mais pessoas. Já dá aquele like. Observe, dever de orar sempre. Peraí, dever é uma dívida. Se a gente temos que orar sempre e é um dever, então quem não ora está em quê? Está em dívida com Deus. Orar sempre e nunca esmorecer. Dever de orar. A pergunta é, você tem orado? Tem gente que quer resposta, mas não ora. Quer milagre, mas não ora. Quer bênção, mas não ora. Quer cura, mas não ora. Quer salvação, mas não ora. Quer tudo menos orar. Quer crédito no céu, mas está em dívida. Dever de orar. Se não ora, está em dívida. Por que Deus fala da oração? Porque a oração é um dever. Por quê? Porque é a única forma de você falar com Deus. Você já observou que a oração é o seu diálogo com Deus? A gente para ouvir tantas pessoas nas redes sociais, para conversar com pessoas que gostam de um filme, de uma série, de tomar aquele cafezinho na casa do vizinho, do amigo, lá no interior. E é legal, muito bom, né? Aquele café quente, eita maravilha. Eu amo um cafezinho. Então, por que não tirar o tempo para Deus? Não é tão bom a gente parar para conversar com uma pessoa que tem uma palavra de Deus, uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, uma palavra de exortação, né? De correção, para nos ensinar. Não, é bom ouvir, não é isso não? Porque a gente aprende, a gente ressignifica a rota. Ó, tá errado aqui, vai por aqui. Essa amizade tá errada, vai por aqui. Esse pensamento a gente leva a lugar nenhum, é aqui. É tão bom, correto? É maravilhoso. E olha o que a palavra diz, nós temos que orar. Tem pessoas que não estão orando mais, conversa com tantas pessoas, mas não para conversar com o Pai. Deus é nosso Pai, o Criador, o Senhor, nosso Salvador. Se a gente não tira tempo para Deus, vai tirar para quem? Se o primeiro mandamento, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Deus tem que estar em primeiro lugar. Deus está em primeiro lugar na minha vida espiritual, na minha vida financeira, nos meus negócios. Em tudo, Deus está em primeiro lugar. Deus não aceita o segundo lugar, é o primeiro. Sabe quando a gente para conversar com alguém, que a pessoa tem uma palavra de sabedoria, tem um bom conselho? É tão bom parar para ouvir essas pessoas. Por que não parar para ouvir Deus? Conversar com Deus. Eu já conversei com pessoas que falam assim, pastor, eu não oro. Você não coloca seu marido, seu negócio, seu filho nas mãos de Deus? Não, pastor, nunca orei não. Você sabe que quando você coloca na mão de Deus, Deus ele protege, Deus ele guarda. Eu quero te chamar a ter uma vida de comunhão, de oração. Poderia citar aqui muitas pessoas que orou e Deus operou na vida dessas pessoas, tá? Eu poderia falar de Elias que orou e desceu fogo do céu. Poderia falar de Paulo que determinou, profetizou que o Espírito saísse daquela jovem. Poderia falar de Tabita, Dorca, que Pedro orou em Atos 9 e ressuscitou. Poderia falar dos batismos com o Espírito Santo, capítulo 8, capítulo 12, se não me engano, 17 e 18, que Pedro ora no 12, Paulo ora Pedro ora no 8, no 10.
E Paulo, mais na frente, em 17, que o Espírito Santo é derramado, eles estão reunidos em Atos 2 e o poder de Deus vem sobre eles. Oração. A oração, tem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus Cristo. Profetizou, oração. O aleijado andou, cego enxergou, pessoas foram curadas e libertas através da oração. Você já observou que pelo menos eu, tudo que eu tenho é resposta de oração. Não é assim? Deus me dá uma casa, Deus me dá um carro, Deus me dá um trabalho, Deus já me dá saúde, Deus me dá livramento, Deus me dá uma esposa, me dá um esposo, me dá um filho, me dá uma filha. Senhor dá saúde, Senhor dá isso. A gente está pedindo a Deus o tempo todo. Então a gente temos que orar. E esse texto vai falar que o juiz, havia um juiz em certa cidade que não temia nem a Deus, nem respeitava homem algum. Mas também havia naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Mas por algum tempo ele não quis atender aquela mulher. Mas depois disse consigo mesmo, o juiz está falando com ele mesmo, bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Olha que juiz é esse homem. Não respeita, não teme a Deus. Todavia, como essa viúva me importuna, me molesta, ele diz, eu vou julgar a sua causa, para que não suceda que por fim venha molestar-me, venha novamente. Ela ganhou ele no cansaço. Pedir. Deus está falando para a gente não desistir, para a gente continuar buscando, continuar falando, continuar pedindo. Então disse o Senhor, considerai o que disse esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e clama a ele à noite, embora pareça demorar em defendê-lo? Aí Deus diz, depressa lhe fará justiça, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então o Senhor está falando para nós aqui, aqueles que clamam a ele de noite. Se o juiz iníquo julgou a causa, Deus não vai julgar? Deus vai julgar, mas nós temos que orar. Temos que orar. Quer vencer as guerras? Oração. Coloque tudo na oração. Eu não estou dizendo que você vai viver só orando e vai esquecer do resto. Não. Tem coisa que não é Deus que vai fazer, tem coisa que é você que vai fazer. Mas você vê que muitas coisas que nós enfrentamos e passamos, a gente não tem solução, a gente não tem jeito, a gente não tem força, não tem sabedoria. Mas aí vem a sabedoria de Deus, vem a intervenção de Deus, vem o poder de Deus. O médico diz que não tem mais jeito, mas aí vem a mão de Deus, poder de Deus para curar e para libertar. Então nós temos o dever de orar, vamos estar bem com Deus em oração, conversar com Deus. Na verdade, Deus ele pedindo para nós, nos ensinando através de sua palavra, que a gente tem o dever de orar. Era para nós, não precisa nem pregar isso, falar isso, ensinar o que eu estou ensinando, porque não tem coisa melhor do que falar com Deus, gente. Você tem noção que você falar com o Senhor que fez o mar, o dono do mar, o dono do céu e todos os astros? O Deus que pode abrir o mar, abrir a terra, pode abrir o céu, pode fazer o que Ele quiser. É um privilégio muito grande falar com Deus tão grande e poderoso, sendo que nós somos tão pequenininhos. Fale com Deus. Eu não sei, mas tem gente aqui que tem que orar pela família. Tem gente aqui que tem que orar mais pela saúde. Tem gente aqui que tem enfrentado guerras espirituais e precisa orar para vencer essas batalhas. Que o Senhor te dê força, te dê graça e te dê vitória. Vamos orar? Pai querido e amado, obrigado, Deus, por essa palavra. O dever de orar sempre. E nós não podemos esmorecer. Tem pessoas que parou, chateou, enfraqueceu. Mas aviva a fé dessa pessoa para que ela venha ter uma vida de comunhão, de oração, Senhor. Eu declaro a bênção sobre o dia, sobre a casa, sobre a família, e que o Espírito Santo do Senhor coloque dentro dessa pessoa o desejo dela te buscar mais, de ter uma vida de comunhão, de oração, no nome poderoso de Jesus Cristo. Pai, todo impedimento, toda guerra, toda invertida do adversário, eu declaro que já caiu por terra, e a bênção do Senhor está sobre a vida dos teus filhos, no nome poderoso de Jesus. Amém? Que Deus te dê força, te dê graça e que você venha orar mais e mais e mais. Daniel orava 3 vezes ao dia. Pega esse exemplo. Orava 3 vezes ao dia. E eu sigo o exemplo de Daniel. Na verdade, tem dia que eu oro mais de 3 vezes. Tem dia que eu oro muito mais. E a Bíblia manda a gente orar sem cessar. Ainda que não dê para dobrar o joelho, cá no trabalho, na correria, mas esteja ligado com Deus.
E quando tiver um tempinho, separa aquele tempo. Só você e Deus. Eu sou assim. Oro durante o dia, à noite, estou andando, estou orando, estou. Mas eu gosto de tirar aquele tempo. Fale para mim se você é assim também. Eu gosto de tirar um tempo só para Deus. Ter aquele momento maravilhoso com o Pai. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus.